Olá, aqui é o Judeu Ateu Aqui é o Estranho. e este é mais um começo do Mangá ao Quadrado. Olá, estranho. Feliz 2015? Acho que eu já falei isso, né? No anterior, né? Não, porque o anterior a gente gravou em 2014, embora tenha só Então, saído em 2015. feliz 2015, cara. Que bom, né? É... Olha só, tá pronto para mais um ano de Mangá ao Quadrado? Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser. E olha só que tema pertinente para essa semana, né? O ano tá começando e a gente vai falar sobre começo. Uhum. Começo em obras, como fazer um começo direito, o que não fazer, sobre, talvez falar um pouquinho sobre expectativas de uma obra. Não queria entrar tanto sobre isso, mas vamos ver como vai ser a conversa. Enquanto eu tava comendo meu polpetone aqui, antes de começar o programa, eu tava pensando sobre como a gente experimenta obras, né? E uma analogia interessante que eu acabei pensando aqui rapidinho é que ler uma obra é que nem descer uma ladeira. Porque você tem a subida antes, sabe? Hum. E uma vez que você chega na subida e começa a descer, quase nada vai te parar, sabe? É muito difícil você parar de ler uma obra. E a subida é justamente o começo, sabe? Esse é o maior impedimento de você começar de fato a leitura. Sim, eu acredito. Não tenho dados, mas afirmo categoricamente que as estatísticas dizem que a maioria dos drops de acompanhar qualquer obra é no começo, sem dúvida nenhuma. A importância do começo em qualquer obra é totalmente gigante, sabe? Porque a sua história pode ser o quão boa você quiser, mas se a pessoa não convencer logo de cara, às vezes, né? Tipo, literalmente, na primeira página de que a sua história é boa, muita gente simplesmente vai perder o interesse e nunca vai saber o quão genial você é, né? Exatamente. Então, talvez estabelecendo aqui logo de cara a importância do começo, tá aí a relevância desse programa, um pouquinho mais filosófico que a gente tá fazendo. Exatamente. É um tema clássico do Mangá ao Quadrado, dessas discussões genéricas. Sim, sim. E a gente já falou tanto do começo, meio e fim, como definindo qual que era mais importante, como do fim. A gente tem o Uhum. programa lá do final que a gente fala sobre como é experienciar o final de uma obra, o que, que a gente espera de um final e tal. E aí, o começo é interessante, porque o começo ele é realmente muito importante para qualquer obra de ficção, mas mais ainda é muito importante para qualquer obra serializada, né? Se for um filme, o filme pode fazer você desistir rápido, né? Se o começo for meio chatinho, demorar muito, Uhum, uhum. mas É mais difícil, né? o investimento do artista é mais contínuo numa Uhum. série que tem vários episódios, que a pessoa para e volta a assistir depois de um tempo. Então, existe a necessidade de você motivar a pessoa a, depois que ela pausou de acompanhar aquela história, ela tem o interesse de retornar a ela, né? Uhum, uhum. É bem interessante esse comentário justamente da serialização, porque esse é um exemplo que mostra todos os tipos, né, diferentes de começo que a gente experimenta, né? Justamente, tem o começo da obra de fato, sabe? O primeiro capítulo, a primeira página que você vai ler daquilo, e tem esse começo serializado, né? De semana a semana o cara tem que convencer você de novo a ler aquilo, pelo menos por um bom tempo, né? Até Depois. você chegar no topo da ladeira e aí você vai embora. Que nem, sei lá, hoje em dia tá com Bleach ou qualquer outra coisa, sabe? Tem que vir uma criança e jogar um pedaço de pau na sua cabeça na ladeira pra você parar, é muito difícil. Uhum. Então a gente continua nessa de continuar lendo. Se o começo, sabe? Se o começo convencer, muita pouca coisa vai te parar. E é pensando nisso que eu fiz um exercício aqui de tentar pensar em quais obras me conquistaram na primeira página. Você tem alguma coisa assim? Na primeira página é complicado, né? Porque o mangá ele tem muitas primeiras páginas, pode ser várias coisas, né? Pode ser a página colorida, pode ser a primeira página de fato. Se for um É, volume encadernado, pode ser tipo as a capas capa. que antecedem o primeiro capítulo, sabe? Vai, Tipo índice. considere tudo isso. Que me conquistou no começo. Vamos lá. Eu acho que um que sem dúvida te dá um eita é Dorohedoro. Nossa, com certeza. Dorohedoro, a primeira página é um lagarto comendo a cabeça de um cara. É, É a primeira página.
E com aquela arte, né, e tal. Nossa, a primeira página que eu abri, pronto, é isso. Eu quero ler essa obra. Nada vai me parar agora, sabe? Um que eu pensei aqui, eu acho que é verdade um pouco, se apesar de ser um pouco clichê, é Toriko. A primeira página de Toriko, a gente já comentou uma vez sobre o primeiro capítulo de Toriko nos primeiros capítulos, né? E apesar de ser meio clichê, eu na época eu lembro que a experiência que eu tive, eu lembro, foi de ler essa primeira página e falar, eu acho que eu vou acompanhar esse mangá assim, sabe? Não foi, tipo, aquele convencimento total, mas eu lembro que foi algo agradável, no mínimo. Né? O meu não. Eu até vou querer falar um pouco mal do estilo de abertura do Toriko. Não, mas é um ruim estilo... mesmo. Eu não acho muito bom, mas vamos seguindo com bons exemplos antes de eu reclamar. Assim, em uma página eu acho que é muito difícil, né? Porque essa página tem que dizer muita coisa e é complicado. Depende muito da forma que uma pessoa vai narrar. Agora, uma pessoa que tem bons começos sempre, assim, independente da obra ser boa ou não. Na verdade, não vou dizer sempre porque eu não li tudo do cara. Mas normalmente o Urasawa, ele faz aberturas que não é a primeira página, mas é uma sequência de abertura que te leva a você falar, eita, vamos ver, o que é isso aqui, né? Sabe? Até o Monster, que tipo, é mostrando uma operação, o tema saindo e todo mundo falando, tema, parabéns, você é genial. E aí, tipo, aí olha, ele é meio ofuscado por uma luz, e é isso, essa é a abertura, sabe? Aí você fala, eita, o que será que está acontecendo aqui? Monster, por que tem um cara operando? Qual é que é? Ele te pega em um jeito diferente. 20th Century Boys também, tem aquela passagem de abertura que você fala, o que tá acontecendo? Aí tem um negócio do rock, aí tem as pessoas que salvaram o século XX, você fala, o que está acontecendo? Ele sempre dá um jeito de te pegar no começo, o Urasawa. Curiosamente, esses dois começos todos são até que são bem diferentes, né? O 20th Century Boys cria muito mistério, sabe? Muito mistério. Sim. E Monster um pouco, sim, mas, sei lá, pelo conceito da obra, não sei, até pelo título, sabe? Mas ele já começa com um pouco mais de exposição, mostrando o personagem e tal, né? Mas, apesar de eu considerar pelo menos dois começos bem diferentes, os dois são muito bem executados, com certeza, cara. Billy Bat, que é um outro mangá mais recente dele, ele começa com um capítulo de Billy Bat em Billy Bat, né? Porque Billy Bat é um mangá fictício do mangá. E o primeiro capítulo, assim. O primeiro capítulo é um capítulo qualquer do Billy Bat, sabe? E isso é muito, cara, o que está acontecendo? Eu não sei se é tão bom assim, é um começo bem experimental. É uma boa. Aí que tá. Eu acho que a primeira coisa que vai até. Vai tanto da forma como narra, quanto da história em si. Que é a questão da ideia. Quando o cara tem uma boa ideia, né, e ele tenta transmitir isso da melhor forma possível, a gente acaba absorvendo que a ideia é boa de alguma forma, sabe? Então, por exemplo, o Billy Bat, a gente vê assim, o cara não vai fazer esse mangá assim, eu tenho certeza que não é. O que ele tá preparando? Ele tem alguma ideia aí, você fica curioso. Todos os outros do Urasawa são assim. Dorohedoro também é aquela coisa. O que é um lagarto comendo a cabeça de uma pessoa, né? O que é essa ideia que a pessoa tá jogando? E aí, conforme vai se explicando o mundo, no começo você vai... vamos ver, tem uma ideia boa aqui. Às vezes no começo não é nenhuma questão de tanto de exposição de mundo, de ter um mundo interessante, ou até de ter um tipo personagem interessante, faz parte, né? Mas é tipo de você, de qualquer forma, convencer o cara de que isso aqui tem a chance de ser bom, talvez, sabe? Com algum twist, ou com só uma ideia mesmo, né? Sim, e isso aí que você falou de não ter um mundo complexo e tal, isso eu acho que é uma coisa que inclusive as pessoas precisariam aprender um pouco no mundo dos mangás, que é não tentar mostrar o quão seu mundo é legal em um capítulo, sabe? Joga as ideias e aí vai trabalhando devagarzinho no primeiro capítulo e mais pra frente você constrói isso. Sabe, você tenta forçar, e aí que é a minha reclamação com o Toriko, você tenta forçar, tipo, olha, meu mundo é rico em uma página, me irrita, sabe, tipo, One Piece ele tem um pouco disso, One Piece se segura um pouco, mas Shaman King, Hunter x Hunter, Toriko, tudo eles é a mesma coisa, sabe, tipo, olha... O mundo é assim, super diferente, olha só que interessante. E aí depois vai construir isso, sabe? Constrói isso, explica, mostra pra gente por que o mundo é interessante. Não joga a minha cara, sabe? Sim, em contraponto... Tem dois exemplos aqui de contraponto. O primeiro, não é um exemplo tão bom, mas Naruto, por exemplo, ele não joga muito na sua cara, ele mostra isso durante o mangá, sabe? Nos cenários, no universo, pelo menos no começo, né? Eu lembro só de, tipo, parecer que tem uma mitologia por trás das coisas, né? Mostrava uma riqueza no mundo. E um outro exemplo bom que eu acho é Gun, que ele é um pouquinho...
na sua cara, né? Ele tem aqueles, esse mundo aqui tem esses dois, a parte de baixo e a parte de cima, né? Sim. Ele expõe muito claramente, mas ele parece meio honesto na exposição, sabe? Ele não tá se glorificando disso na obra, ele tá só explicando a ideia básica do mangá, né? Uhum. E sem falar que, tipo, esse começo vem com uma personagem já, né? Ele já começa encontrando lá, cria um mistério. Você vê que, tipo, tem alguma coisa a mais. Nos outros exemplos que você passou aí, é muito, tipo, esse é o mundo, né? E, tipo, não joga nada a mais pra você se interessar além disso. Sim, sim. No caso de Gun, ele apresenta o mundo e fala, olha, existe essa divisão. E é isso, sabe? Tipo, a gente tá aqui embaixo. Uhum. E a história segue a partir daí e é indiferente sobre isso, essa questão do olha só, tem um mundo em cima, um mundo embaixo. Você chega a ser indiferente no primeiro capítulo. A questão é, o que é esse mundo cibernético? Quem que é essa menina? Quem que é esse cara? Quem que tá matando as mulheres? E aí que já vai entrando na trama e tal, vai crescendo a trama. Mas é isso, não é uma questão de você querer construir muito. Tanto que, no caso de Gun mesmo, a construção lá eu até esqueci o nome do lugar lá onde eles moram. Eu também já não lembro mais. Sei que lá de lixo, ferro velho, alguma coisa assim. É uma coisa que é construída aos poucos e nunca é construído 100%, sabe? Tipo, vai falando, olha, tem lugares assim, tem lugares assados, as pessoas vivem assim. Porque, assim, a gente já falou sobre world building e tudo mais, e uma das coisas que a gente concordou no world building é que ele é um processo gradual e que é feito nos detalhes. Ele não precisa ser feito explicativo cara, né? Na sua cara, falando textos, falando, olha, é assim que funciona. Fica menos interessante dessa forma. Porque aí você não dá chance pra pessoa explorar o mundo, nem nada. E sem falar que esse de começo já é por si próprio clichê, né? Aquilo que a gente fala que são aqueles 3 quadros, né? No retangulares na primeira página, Sim, né? então. Agora esse é o mundo do não sei o que. Aí algum cenário. E tem um não sei o que. Os monstros e não sei quem caça não sei o que. E aparece algum personagem aleatório. Você não precisa fazer uma coisa assim pra fazer uma coisa boa. Por exemplo, eu tava olhando o comecinho de Dead Note. O comecinho de Dead Note é tipo mostrando o Ryuko, e aí mostra o Ryuko em contraponto com o Urahito falando, sabe, estou entediado, que tédio. E é isso. E aí, tipo, pula pra história, sabe, a partir disso. E é uma coisa sutil falando, olha, existe o mundo real e existe o mundo dos Shinigami, sabe? Em 2 quadros ele já coloca isso. E é rápido, e é fácil, e é simples e a gente absorve. Não precisa escrever um texto pra gente. E é totalmente essencial, né? Porque dali pra frente, esse primeiro capítulo, ele é bem devagar, né? Até, tipo, de tentar o caderno, até ele escrever o nome de alguém, não sei o quê. É muito devagar. E essas primeiras páginas no começo são totalmente essenciais pra mostrar, calma, aguenta firme aí que tem mais coisa pra frente, sabe? E Sim. logo no primeiro capítulo já vende essa ideia mesmo. Pensando então aqui talvez um pouco nessa importância do começo, de tentar convencer o máximo a pessoa, uma coisa que eu sempre comento, vira e mexe eu comento aqui no Mangá ao Quadrado, é que eu acho que uma obra ou outra tem tipo um começo meio anti-hype, sabe? Pensando, você chegou, você conseguiu convencer a pessoa de que a sua obra é boa. Você acha que é meio obrigação da obra segurar um pouquinho você pra trás? Às vezes eu comento isso aqui, eu nem sei o quão verdade é isso ou não. Parece que você tá meio que vanglorizando demais, sabe, o autor. Ele deu uma afastada, ficou meio chato agora, mas é pra pessoa não se empolgar demais, sabe? Não, eu não consigo pensar nisso, porque eu penso que os autores eles querem sempre fazer a história mais legal empolgante toda hora, que né? eles podem, Então eu não consigo ver o cara pensando dessa forma. Mas é um conceito interessante, talvez. Pensando, tipo, justamente nessa importância do começo, com o forçado você quer que a pessoa leia de fato a sua obra. Seria talvez tipo, importante você tipo, dar uma afastada, pensando até no hype externo, sabe? Mas eu acho que ninguém pensa assim, eu acho que eles pensam justamente o contrário. De tentar criar ou um hype ou um tipo de sensação que faça a pessoa ficar empolgada pra ler. Porque é assim que eles se vendem. Eles não podem se vender como chato em nenhum momento. Porque se vendeu como chato no começo, tchau, amigo. Sabe? Tchau. Se no primeiro capítulo você não me convenceu a ler o segundo, eu não vou ler o segundo forçado, sabe? Quer dizer, vai ter gente que vai ler, mas a maioria das pessoas não vai ler, sabe? Não, tem gente que nem termina de ler o capítulo, se você bobear. Pensando em Shonen Jump, até o 20º capítulo nenhum pode ser chato, sabe? Até o 100º capítulo nenhum pode ser chato. Então. Com no caso dele, que é uma popularidade mais forte, é assim, você não pode deixar a peteca cair. E na verdade, qualquer serialização é assim, né?
conforme a história vai ficando ruim, as pessoas percebem que vai ficando ruim. E mesmo que seja mais difícil você largar, as pessoas vão largando devagar, né? Ou pelo menos vão odiando a sua história, vão odiar tudo que você fez, odiar todo o seu trabalho, esse tipo de coisa. Nenhum artista quer isso. Mas ainda assim é um conceito que eu acho que talvez seja interessante pensar, sabe? De não empolgar demais a pessoa, ou de, tipo, se você tem confiança que a sua obra vai ser muito grande, dá uma segurada um pouco no começo. É um conceito, é um conceito. Talvez justamente por ninguém pensar nisso, é que ninguém pensa nisso. Olha só. Ok. Ó, a gente tava falando sobre começo, do cara tentar explicar o mundo sem explicar o mundo, sabe? Tipo, isso é uma coisa mais complexa. Eu acho que a grande questão disso, uma forma de simplificar esse raciocínio e expandir para outros tipos de histórias, é o que eu considero bastante importante para qualquer começo de história, o autor deixar claro a intenção e o tom da história dele, sabe? O comecinho, o primeiro capítulo, a apresentação dos personagens, no caso de quadrinho que tem a parte visual, né, diferente de um livro, por exemplo, o próprio character design, o traço, todo esse tipo de coisa, o autor ele já tem que começar a deixar claro no começo da obra, sabe? Deixar claro como que ele vai seguir a obra dele, qual vai ser o ritmo. Se o cara não começar de um jeito e depois mudar totalmente, de uma forma não planejada, né, uma forma não esperada, eu considero um começo meio ruim, sabe? O cara me apresenta de um jeito e depois muda qualquer a ideia do negócio e não pega. Eu compreendo, você tem que estabelecer as intenções da obra no começo, porque primeiro eu não tenho nenhum outro motivo para ler e depois vai ficar muito confuso, né? Uma obra que, pensando nesse conceito só, tem um começo ruim pra mim, é The Music of Mary, porque... The Music of Mary. Inside Mary. Nossa, é só o nome da menina que é o mesmo. Inside Mary, porque na época, não sei se você lembra, alguém recomendou, eu li o primeiro capítulo, aí eu falei, isso aqui é só um mangá de troca de corpo normal, sabe? Sim, então. E acabou, sabe? Ele não deu, tipo, nem sabe, nenhuma dicasinha, assim, de que tipo, podia ter alguma coisa a mais, sabe? Falhou nisso. Sabe, existem muitos Battle Shonens que falham nisso, sabe? Que falham na sua intenção no primeiro capítulo. O próprio Naruto, o próprio Bleach, eles falham em demonstrar qual é a intenção deles no começo. Sabe? Qual é a intenção de Bleach? Não fica claro, sabe? Não fica claro muito bem. Hoje não tá claro, né? Exatamente. Eu já vi muita gente reclamando assim, eu queria completar a história, mas eu não entendi o que a pessoa quer fazer com essa história, sabe? Esse eu não entendi é uma coisa meio não racional da nossa avaliação de obras, mas que existe, né? Essa avaliação de eu não entendi o que esse cara está querendo fazer. A não ser que alguém me explique, vai ser difícil eu me empolgar em continuar acompanhando uma coisa que eu não sei pra onde vai, que eu não entendi o que ele quer fazer. Pra mim é qualquer coisa, então, sabe? A gente tem esse preconceito de, não entendi, então foda-se, não quero ver isso aí. Uma obra que acho que eu tive um pouquinho de no começo, mas mesmo assim eu acabei continuando a ler, Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai tem esse mesmo problema, exatamente. O que ele quer, sabe? É como se vendesse só como um Battle Shonen, sabe? Como se isso fosse a característica principal da obra e que alguém, tipo, deveria se empolgar com isso pra continuar lendo, sabe? No final ele foi honesto, porque ele é só isso mesmo. E vendeu, né? E vendeu, deu certo, pelo menos comigo. Hoje em dia nem tanto, mas tudo bem. Ele ganhou na narrativa, na verdade, né? Ele ganhou no jeito como ele conta, porque, tipo, em intenção, em ter uma boa ideia, em ter um bom primeiro capítulo, ele não tem, sabe? Ele só é uma coisa que tem um ritmo bacana de se acompanhar, é só isso. Esse é o mérito de Nanatsu no Taizai, ser um ritmo bacaninha. E até hoje eu, tipo, fico meio, o que ele tá querendo com isso, sabe? Muita gente eu já vi falando, mas o que será que ele tá planejando, não sei o que. Cara, não tá planejando nada. A história é exatamente o que você tá vendo, não tem uma outra camada, é exatamente aquilo, sabe? Ele não tá tentando fazer uma metáfora pra amizade, sabe? Ele não tá tentando fazer uma metáfora pra conquistar seus objetivos. É uma história de ação. É isso aí mesmo que você tá vendo. É o que você tá vendo, é o que você vai ter até o final. Uma história que deixa bem claro a sua intenção desde o começo, e a gente falhou em perceber isso, é o Assassination Classroom. Muita gente leu o primeiro capítulo e ficou esperando, vamos ver ação, vamos ver desenvolvimento e tal, mas ele deixa claro desde o começo que a história dele é uma história, tipo, é uma escolinha e esse professor está ajudando os alunos e é isso, sabe? Tipo, é comédia com... De vez em quando tem um arquinho. E eu fiquei por muito tempo naquela coisa, não, agora vai, mas não vai, porque é isso que ele é.
Eu lembro que muito tempo a gente ficou nessa. Agora vai essa obra, né? Então foi meio culpa nossa, não sei, Foi talvez. um pouco culpa nossa. Na verdade, foi culpa de Neuro. Foi isso que eu tava pensando aqui. É que eu não quero entrar no mérito de hype, né? De expectativas da obra, algo tão externo, né? Mas Eu até talvez. quero falar sobre isso, ter esse negócio de não é bem de hype, é uma outra pegada que eu quero falar. Mas eu acho que a gente podia terminar de falar um pouco sobre o que a gente acha que é bom no começo antes da gente entrar nesse assunto. O que você acha? Pode ser. Então cita alguma coisa aí, Judeu, que você acha, outra coisa que você acha que é importante ter no começo. Aliás, eu acho que primeiro a gente tem que dar uma delineada do que a gente está chamando de começo, né? É o primeiro capítulo, são os poucos primeiros capítulos, é um volume. Isso varia, né? Isso é a pergunta por si só, de o que é um começo, já é uma pergunta bem interessante, sabe? Porque pode ser a primeira página, o primeiro capítulo. Primeiro volume, dependendo de como você começa a ler a obra, né? Porque, por exemplo, pensando nessa analogia da ladeira, né? O começo é uma ladeira que vai ficando meio que cada vez mais íngreme, né? Até chegar naquele ponto máximo, né? Você tá um pouco mais suscetível no começo, mas o autor tem que ficar se esforçando cada vez mais, né? Pra Sim. te convencer a continuar lendo aquilo. Até você engrenar na história é mais difícil pra ele, né? Porque você tem que estar sempre um passo à frente do capítulo anterior, sabe? Você tem que estar sempre melhor pra frente, sabe? Conforme você vai avançando na leitura, essa leitura tem que ir melhorando ou manter-se constantemente boa, o que é um desafio, né? Mas voltando aqui para coisas que eu acho que são interessantes ter no começo, né? Um mistério, né? Pelo menos, né? Não sei. Mesmo que a sua obra não seja uma obra de mistério, eu acho sempre curioso quando. Não acho curioso, eu acho o mínimo que eu espero de uma obra é que ela deixe algum suspense no começo, algum mistério, alguma coisa que faça eu ficar curioso, né? A curiosidade, tipo, é uma sensação muito forte, sabe? Pessoas morreram no mundo por causa de curiosidade. Mas é por isso que eu digo, é o mínimo que eu espero de uma obra. Mas é muito ruim, na verdade, quando uma obra tem um começo fechado, sabe? Shonen Jump. Shonen Jump. Shonen Jump de antigamente. Hoje em dia os autores estão sendo um pouco mais safadinhos. Você leu o novo mangá do Obata? Não. Ele não termina no primeiro capítulo, ele é tipo Toriko. Toriko não termina no primeiro capítulo, então. mesmo arco. Ele chega no final do capítulo e fala, então, estamos no meio do caso, sabe? Tipo, o personagem narra pra você, sabe? Estamos no meio do caso, vamos continuar no próximo negócio, sabe? Um mangá que eu lembrei enquanto eu tava pensando nisso foi de Hungry Joker, que na época quando a gente comentou justamente isso, sabe? Que ele terminou ganhando os poderes e matando monstros, sabe? E aí não sobrou mais nada pro próximo capítulo. É isso, a história podia muito bem terminar ali também, sabe? Esse é o grande problema costuma ser problema de shonen, normalmente de ação, na verdade qualquer desses shonens mais comerciais, que como eles querem ser comerciais, eles tentam seguir essa mesma fórmula, que é fazer um começo explosivo e depois começar devagarzinho a narrar sua história, sabe? E não é tão bom pra te segurar, porque esse explosivo ele tem que ser muito bom, porque ele se conclui. Dificilmente o cara ele deixa alguma brecha pra você querer continuar de curiosidade. Esses casos, esses formatos, fazem você querer continuar pela qualidade, sabe? Se o primeiro capítulo for autoconclusivo, mas for bom, eu vou querer ler o próximo porque vai ser tão bom quanto o primeiro. O Hungry Joker falou exatamente nisso. Não me deixou curioso pra ver o próximo e não era bom o suficiente pra me importar pra ver o próximo, mas eu vi porque eu sou um verme. E porque eu queria falar mal também. Se bem que agora que eu lembrei que ele até tinha um mistério ali, eu nem sei qual era mais, era um negócio com uns corpos, mas tinha um pouco. Tinha um cara que apareceu na sombra, sabe? E nem isso ele vendeu bem, sabe? Então, É porque ele vendeu meio que forçado. Aquilo que a gente reclamou do 20 Deuses, quando a gente falou dos primeiros capítulos, é mais ou menos isso. Ele conclui a trama e aí ele insere meio que artificialmente um mistério. Sabe, olha, a trama foi concluída, mas olha aqui, tem um outro mistério, que foi exatamente o que o Joker fez, sabe? Tipo, concluiu a história e falou, olha, não, mas tem um cara ali, sabe? Tem um cara ali. É isso aí. É exatamente isso. Tem um cara ali, ó. Isso não é um mistério, isso não ativa curiosidade. O mistério, ele não precisa, na verdade, eu acho que nem é o termo é muito mistério. É talvez deixar. Talvez. É deixar uma informação não dita. E uma informação que você considera tem curiosidade o suficiente pra querer descobrir qual que é essa informação. Deixar um cliffhanger, né?
Nem precisa ser um cliffhanger, sabe? Tipo, passado de personagem, sabe? Tipo, e meu pai saiu e nunca mais voltou. Isso é meio fraco, porque... ok, o pai saiu e nunca mais voltou, todo mundo já fez. Agora você fala assim, não, mas meu pai cometeu um crime imperdoável. E nunca fala qual que é o crime, porque não importa pro primeiro capítulo. Aí você fica, porra, mas qual que é o crime do pai, sabe? Aí você já fica um pouco curioso. Tipo, será que vai trabalhar isso em algum momento? É nas pequenas coisas. Por exemplo, 20th Century Boys. 20th Century Boys, ele tem mistério, né? Ele tem esse formato de mistério. Sim. Tudo bem. Mas ele tem, por exemplo, aquela página que ele fala, esses são os caras do século que salvaram o século XX. Aí você fala, caralho, mas... Aí termina o capítulo e você fala, caralho, quem que era aqueles caras, sabe? E é uma coisa que fica na sua mente, não é forçado, sabe? Ficou na sua mente porque você ficou curioso, mas o cara falou isso na primeira página e teve 30 páginas pra frente que ele ignorou aquilo. Então você poderia ignorar também, mas aí você fica com aquilo, pô, o que será que é? Eu acho que justamente questão de deixar uma informação não dita mesmo. Sei lá, pensando aqui em um outro exemplo que eu gosto muito, é Spirit Circle, que o primeiro capítulo é completamente excelente, mas é um primeiro capítulo que ele é uma história fechada, sabe? Mas mesmo assim, ele deixa com muita vontade de ler o próximo, sabe? Sim. Porque ele deixa muita coisa não dita, eu acho. Por exemplo, os círculos lá os foguinhos do círculo lá do Espírito Círculo. Que aí você fala assim, caralho, mas se cada círculo é uma vida... O que são essas outras vidas aí? Aí você, sabe, ele não precisa falar pra você, olha, existem 7 vidas. Justamente, ele não precisa falar, tá subentendido e você se sentir inteligente, sabe? Nossa, eu quero saber isso, sabe? Sim. Além de ter aquela primeira página no começo. Essa é uma forma meio barata, na verdade, um pouco, de vender o começo de um mangá, sabe? Colocar uma página do futuro. E aí depois voltar no tempo e contar até chegar naquela página. O mangá que faz isso muito porcamente. Eu não sei pronunciar direito, é Kokono Brihildir lá, que é do mesmo autor de Elfenlied, que ele tá lançando agora. Ele começou o mangá com uma página do futuro, e aí, flashback, vamos contar a história de verdade agora, né? Só que chegou agora nessa página, e dá pra ver muito bem que ele não planejou isso, sabe? Qualquer merda. É isso aqui que aconteceu, tá ok, beleza, vai continuar. Nossa, foi... no contra-exemplo dessa, que é um exemplo bom, a gente já comentou aqui, já recomendou, que foi Shigurui. Shigurui te vende exatamente assim. Fala, olha, tem esse cara que é cego e tem esse cara que não tem um braço. E eles vão lutar. E eles se odeiam. E aí vamos voltar no tempo. Isso, eles estão completamente normais e são praticamente irmãos, né? Aí você fala, caralho, o que tá acontecendo, né? Como é que chegou nisso, né? Na verdade, o Shigurui é uma história que ele se mantém exatamente por causa disso apenas. É uma história que te segura até aí por causa disso. Até o final você vai por causa dessa premissa. Com certeza. Se não tivesse essa primeira página, seria muito mais difícil passar pelos fillers pesados que ele tem, sabe? Sim. Porque ele enche linguiça em algumas horas ali, mas você sempre tem, nossa, falta pouco, sabe? Falta pouco. O cara sapa eu jamais perdoarei. Mas e isso aproveitando a deixa de Shigurui, eu acho que esse é um outro ponto muito importante pro começo. E principalmente pro primeiro capítulo também. Que é apresentar... Normalmente uma história tem um protagonista. A gente já comentou sobre protagonistas. Mas pode ter um ou mais protagonistas. Esses protagonistas têm que te chamar atenção de alguma forma. Foi o que eu pensei aqui também. Pro bem ou pro mal, ele tem que te chamar atenção. Seja porque ele é super estiloso, seja porque ele é muito engraçado, seja porque ele tem um poder misterioso, porque ele tem um passado misterioso, porque ele é super cool. Sabe, existem 1000 formas de fazer isso, mas você tem que se interessar pelo personagem principal. Se você não dá uma foda pra ele, você não dá uma foda pra história. Com certeza. Eu acho também. Eu até pensei aqui, talvez não o personagem principal, mas alguém, sabe? Não sei. Eu pensei aqui, eu não consegui também pensar em exemplos de histórias que não começam com o personagem principal, sabe? Não é que não começa, é que, tipo, não apresenta ele bem o suficiente pra você gostar. Por exemplo, Bleach dá pra ganhar as pessoas assim, porque Bleach ele tem aquele, a gente já falou do primeiro capítulo, que ele tem uma interação legal entre o personagem principal e tal, fica um mistério. Família e todo mundo. Depois a gente descobre que é uma bosta, né? Que o personagem não é nada. Mas no primeiro capítulo... mistério da obra, na verdade, descobrir que é ruim, né? No caso dele Mas aí que tá, fica aquela coisa, quem que é esse cara que eu quero conhecer melhor? Sabe, tipo, mesmo que eu não goste dele, eu quero conhecer ele melhor. Uma obra que se vende muito por isso, que eu pensei aqui, é Shamu. Acho que você não chegou a ler, mas
A obra começa com o cara matando os pais. Essas são as 2 primeiras páginas. E é um cara todo magrelo, assim, sabe? Não tem nada a ver com nada. E cria-se um personagem meio detestável logo de cara e chama muita atenção isso. Você quer saber o que levou a acontecer aquilo, sabe? É muito interessante. É um caso de um bom começo mesmo. Sabe quem falha em fazer esse negócio de personagem, mas acaba compensando de outras formas, mas ele falha nisso? O Tsutomu Nihei. No caso de Blame, especificamente, porque no caso de Biomega, o personagem principal é super estiloso, você fala, super estiloso. Mas o de Blame, você nem parece um personagem principal. Tão cheio jogado, de nada, né? Sabe? Fica lá no ar. Aí você acaba indo porque todo mundo fala de Blame, ou porque você gostou da arte, esse tipo de coisa. Você quer saber pra onde vai. Mas ele falha nisso. É um problema, é um começo meio ruim de Blame. Até você entrar no mundo de Blame é meio complicado. Tanto que quando eu comecei a ler a primeira vez, eu parei. Eu só fui voltar muito tempo depois. Não sabia não. Mas é bem isso mesmo. Um mangá que eu fiquei pensando aqui no começo pra tentar analisar, mas eu não consegui tirar muitas conclusões. Acho que ele faz isso bem no final dos contos. O Moide no Moide Emanon, né? Emanon. Ele vende essa personagem logo de cara, sabe? Eu não sei explicar, talvez, não sei. É que eu nem lembro como começa. Curto, vou até abrir aqui porque eu nem lembro como que começa Emanon. Começa com outro personagem, na verdade, né? O Emanon, ele te ganha no conceito, né? Você... É que demora pra chegar no conceito, né? Demora? Eu nem lembro como que é. Eu tô até carregando aqui, tá demorando um pouco, mas... Eu fiquei pensando que o que me levou a ler Emanon, acho que é porque é uma obra curta, mas mesmo assim... Nada, ele abre com uma sequência dela nadando pelada. Então aí, eu convenci. Ganhou. Ganhou, é isso aí que eu quero mesmo. A cena dela nadando pelada, e mostra ela de passagem no trem, aí um cara narrando. Não, encontra ela rapidinho. 10 páginas já encontra ela. E aí você fica aquela coisa, quem que é essa menina que a gente viu antes que esse cara tá conversando? Ele tem uma pegada boa, mano. Ele te pega de outra curiosidade, ele pega naquela coisa, mostrou essa menina, mas a história desse cara, e ele encontra essa menina, quem que é essa menina? O que ela tem de especial, né? Por que ela tá na capa e eu tô vendo a história do outro cara? Também a obra é curta, né? Eu não sei se ele tem que se esforçar tanto assim pra vender o começo. Que nem um filme, né? Que nem a gente comentou, no caso. Todo mundo precisa de alguma forma ou não. Mas aí eu queria voltar naquela questão que a gente tinha falado do autor influenciar no seu hype, por assim dizer. Sim. Na verdade, é a questão do que a gente estava definindo sobre o que é o começo. E, assim, eu acho que conceitualmente, de forma teórica, não sei, eu imagino que o começo deve ser tipo a preparação para a história que vai ser contada, sabe? Tipo a preparação, apresentação de personagem, apresentação de mundo, introdução do conflito, aí o meio é o desenrolar do conflito, o final é a conclusão. Que a gente já falou isso lá no programa do começo, meio e fim, mais ou menos. Criação do problema e tal. O começo, no caso de obra serializada, essa questão de apresentar personagens, apresentar conflito, ele é mais complexo, porque como a história está sempre em andamento, que tem que acontecer o tempo todo, né? Pode-se acontecer o tempo todo esse tipo de apresentação, esse tipo de dispor o cenário, essas coisas. Então, fica mais diluído o que exatamente é o começo. Então a gente acaba criando na nossa mente, o que eu quero trazer da discussão justamente, é tipo uma zona de começo, que a gente considera aquilo um começo que é uma zona de tolerância, sabe, por assim dizer, da obra. Que é, sei lá, 1 ou 2 capítulos, tem gente que é um volume, que é aquela coisa, esse cara tem que me comprar nesse período de tempo. Sabe? E isso varia de pessoa para pessoa, primeiramente, né? De obra para obra, e varia de pessoa para pessoa quando a pessoa conhece outras obras desse autor. Pensei um pouquinho nisso também, sobre... Não é hype, sobre a expectativa do começo, sabe? Não tô nem falando de expectativa externa que você tem de outras pessoas, ou alguém te falou da obra, é a expectativa do começo, né, que você tá falando mesmo. O que você espera que seja apresentado num período X de tempo, sabe? Tipo, aquela coisa que a gente falou, não sei o que esse cara tá querendo dizer, a pessoa vai considerar por um tempo X essa história, até ela, se nesse período ela vai entender o que a pessoa quer dizer, sabe? Tipo, se eu li um volume de Dead Note e não ficou claro pra mim o que o autor tá querendo fazer, não me chamou atenção, não gostei do personagem, não tem trama,
continuar, eu não vou continuar lendo. Entendo. Tem gente que em um capítulo desiste, tem gente que 5 páginas fica reclamando já e já para de ler. E muda também, que nem você falou bastante de obra pra obra, né? O tipo de começo que eu vou esperar de um shonen vai ser, claro, vai ser um começo um pouquinho mais raso e bem expositivo do que eu espero de um seinen, sabe? Eu quero alguma coisa experimental, quero alguma ideia bem diferente logo de cara, sabe? Esse é o meu problema com muitos romances shoujos, por exemplo. Porque o romance shoujo não me ganha no começo, sabe? Esses mais simplinhos, porque eles não têm nada de especial. Eu falo assim, tá, eu vou dar uma chance de ele ser diferente dos outros. Aí se no tempo que eu li lá ele não me parece diferente dos outros, eu falo, não quero. Por isso que eu gosto bastante de Orange, porque ele me compra rapidinho. Que às vezes não é um tipo de coisa que a gente exige tanto dos shonens, no caso, né? Às vezes o shonen tem um começo meio... Hoje em dia eu já tô um pouco mais rabugento. Claro. Já foi mais complacente. Algumas obras, aliás, até brincam com essa expectativa que a gente tem do começo, né? Haikyuu, ele tá ciente do tipo de expectativa que a gente tem pro começo de uma obra de esporte, né? O que a gente espera? A gente começa que tem algumas explicações do esporte, apresenta o personagem principal e cria alguma rivalidade com alguém, né? E ele brinca justamente com esse último conceito de criar uma rivalidade, porque ele meio que torce isso, né? Sim, exatamente. É bem curioso esse conceito de expectativa do começo. E aí, caindo no negócio que você falou do autor, a gente acaba tendo... Qual foi a armadilha que a gente caiu no Assassination Classroom, por exemplo? É que a gente achou que o primeiro capítulo ele era a preparação para algo que ia vir, que nem foi Neuro. Que nem foi Neuro. Neuro teve toda uma preparação para os arcos que viriam depois, que foi primeiro o Sai, depois o Hal. E aí a gente ficou nessa do Assassination Classroom, sabe? Tipo, esse primeiro capítulo foi preparação. Aí o segundo capítulo foi parecido com o primeiro. A gente falou, então é preparação. E a gente foi segurando porque o Neuro demorou. Justamente. Mas não era preparação. Era a história. E foi essa armadilha que a gente caiu. Como é que será que o autor poderia ter corrigido isso? Feito as pessoas não lerem Neuro. Pior que eu acho que ele fez o melhor mesmo. Porque hoje em dia, por exemplo, a comédia não tá mais tão forte quanto era no começo, né? Sim. Mas o começo era só comédia, quase, sabe? Era quase só comédia, vários capítulos. E sabe, ele fez o melhor dele, coitado, né? Só se as pessoas não tivessem lido Neuro mesmo. Então, é essa questão que eu falei de você ter essa expectativa que faz você comprar a obra ou não. Sabe um outro exemplo de que te compra a ideia em um capítulo e aí você sabe que dali pra frente vai ser aquilo, e se você gostou, é no primeiro capítulo que você já desiste. Sakamoto Desuga. Exatamente. Sabe, o seu limite de aceitação nele é um capítulo. Se em um capítulo você não achou graça, você não vai achar mais nenhum, sabe? Desiste. Porque é tudo a mesma ideia. Essa é a comédia, essa é a piada... É isso, sabe? Então, eu acho que varia, então, essa aceitação. Então, o começo é importante, né? A gente conclui que o começo é importante. Concluímos que o começo é importante. Acho que precisava de um programa pra concluir isso. Né? Mas a gente conversou sobre, pelo menos. Conversou sobre a importância do começo. Só pra não ficar só com essa conclusão, então... dá pelo menos um exemplo aí, estranho, de um começo que você acha bom e um exemplo que você acha ruim. E pra incentivar também os ouvintes a comentarem. Um só, vamos ver. Eu não vou pegar algum óbvio. Tá, eu vou pegar um começo... não, esse começo é muito longo. É difícil, então, um começo que você fala, puta, qual é que é? Esse começo... tem uma... Eu vou citar algumas obras que eu acho que tem começos interessantes e os começos variam de tamanho, o tempo de começo. Ok. Shingeki no Kyojin, ele varia o tempo de começo. Que ele não é um capítulo só, sabe? Até acabar a introdução dele demora um tempo. Sim. E a introdução é interessante o suficiente para depois que terminou a introdução você falar, ok, vamos para a história então. Mesmo sendo um traço uma merda. Quem vende bem assim também é Koe no Katachi. Koe no Katachi vendeu todo mundo desse jeito, na verdade. Vendeu todo mundo assim. Que coisa, né? Que coisa. Um que eu gosto que assim, o começo ele ditou um tom que mudou ao longo da obra, mas no final era aquilo mesmo, que era o Koku no Hito. Koku no Hito tem aquele primeiro capítulo que é uma escalada, é uma coisa de emoção da escalada. E lá dentro já tem elementos do cara ser meio afastado, de que dá merda quando ele relaciona com as pessoas e tal. Mas ainda assim, aquele começo você já faz, pô, aí, ó, que interessante, de escalada e tem uma escalada, sabe? Justamente. Ele não te engana, eu acho um começo bom.
O próprio aspecto gráfico da obra, né? Vende bastante. Sim, sim. Não, um começo bom também, Slandunk. Que o cara pula, tem uma puta página bonita do cara pulando pra fazer Slandunk e ele erra o negócio. Brinca com expectativa, né? Expectativa, bacana. Agora um começo ruim. Um só, vai. Um começo que eu acho demorado. Que eu acho que demora pra pegar as pessoas. Eu já recomendei aqui a Shita no Joy. Eu não sei se é por causa da época ou não. Mas a Shita no Joy ele demora muito pra engrenar. É porque na época as pessoas gostavam disso. Mas se eu não soubesse que é tipo o maior mangá da história, considerado por muitas pessoas, eu desistiria no começo. Porque até chegar nas partes que começam a ficar interessantes, que é quando ele é lá mandado pro reformatório, lá pro prisão juvenil, até chegar nessa parte é muito demorado, é muito demorado. E o Joey não é um personagem que você gosta, porque ele é um personagem chato pra caralho, então te afasta um pouco mais. Eu acho que o começo de Ashita no Joey é bem problemático. Se não fosse um clássico, as pessoas meteriam mais pau nesse começo e desistiriam provavelmente no começo. Depois fica muito bom, mas no começo... E você, Judeu? O que você comenta aí de começo bom e começo ruim? Alguns começos bons aqui, então, eu vou dar alguns exemplos. Uzumaki tem um começo muito bom. Talvez seja um pouquinho... Eu comentei, mas logo em seguida eu penso aqui que talvez seja um pouquinho mais fácil, porque é um terror. Não sei. Mas ele vende o conceito bem, sabe? Logo no primeiro capítulo. É só uma história, mas você já saca que... Acho que pode ser que a maioria das coisas tenha a ver com espirais, sabe? Um negócio assim durante a obra. Acho um começo muito bom. E é totalmente chocante, né? Com certeza. Bokurano... Talvez tenha um começo bom. Demorado. Um pouco demorado. Você tem que ter uma tolerância boa com o começo, né? Kamisai Mai no Yotori é um começo que eu gosto, porque ele é um suspense meio nonsensico, entre aspas, sabe? Desde o começo. E ele vai vendendo com isso a história inteira, sabe? Ele te fisga no começo, não larga e você vai indo, sabe? Você vai indo tanto que você até acha que Ni pode voltar a ser bom. Até hoje eu vou lá no Crunchyroll de vez em quando pra ver onde é que tá. Até hoje, cara. Ai, meu Deus, nunca tá em alguma parte legal, não. Que tristeza. Isso que você comentou tem algumas obras, até me lembrei disso agora. Tem algumas obras que a gente expande a nossa zona de aceitação de começo por recomendação das pessoas, né? Bokurano é um que às vezes a gente precisa forçar as pessoas a aumentarem. Porque a pessoa começa a lê um capítulo e fala: tá, ok, robô gigante, criança, sabe? Você tem que falar pra pessoa: não, aumenta aí, vai continuando, sabe? Isso é uma coisa muito complicada. Esse vai continuando é muito chato de se fazer. Não, nenhum tem mais do que isso do que o Onanimaster Kurosawa, né? Verdade. Vai lendo. Calma, continua lendo. Só pra pessoa começar a ler, né, tem que ter um puta convencimento, né? O começo parte de outras pessoas, no caso de Onanimaster. Isso é problemático de uma obra, que a gente tem que avisar as pessoas, sabe, tipo, não, vai melhorar. Não, mas então, aí entra aquele negócio do anti-hype que eu falei lá. E começo ruim, o que você tem? Tem um começo ruim também, né? Deixa eu ver aqui as notas que eu tenho. Eu dei nota baixa. Quem sabe não tem alguma coisa a ver com isso. Sempre tem. Quer ver? Vou até procurar os meus aqui, ó. Começo merda, Medaka Box. Eita, começo ruim. É um final ruim, viu? Não, o começo ruim. Puta que pariu. Eu não li o final. O começo é muito ruim, cara. Nossa senhora. É isso que eu tô aqui embaixo das minhas notas. A galera que gosta de Medaka Box deve ficar putaço de eu ter dado 3 pra Medaka Box. Soul Eater tem um começo ruim, viu? Nossa, que começo merda que o Soul Eater tem. Não te pega, não apresenta conceito, não apresenta mundo, não faz você gostar de ninguém. Sabe, a personagem principal, a Maka, é chatíssima no começo, sabe? Ela não é nada, ela não tem personalidade. Não tem personalidade nenhuma, e os outros dois se vendem numa piada que não tem graça, né? É ruim, é um começo ruim, sim. É muito fraco, nossa. Começo ruim é fácil você achar. Dragon Head é um mangá que tem um começo muito bom, viu? É um começo muito demorado, mas ele é bom. Eu não sei explicar direito, acho que só lendo mesmo, porque senão eu vou dar um spoiler, mas ele é muito bom, sim. Tá bom. Tá bom, né? Tem bastante exemplo aí. Vamos ver o que a galera acha que é um começo bom, o que precisa ter um começo bom e tudo mais. Deixa eles discordam da gente alguma coisa. Sempre discordam.
Leitura de e-mails, estranho. Leitura de e-mails, Judeu Ateu, do episódio 115, retrospectiva 2014. 115, olha só. É muita coisa, cara, é muita coisa. Os e-mails que a gente vai ler aqui chegam no contato@alquadra.do e também vários comentários do site alquadra.do, correto? Correto, exatamente. Eu acho, inclusive, Judeu, que a gente ia ter que passar 2 recadinhos. Claro, sim, devemos. Aqueles bem importantes. Sim, eu sei quais. Temos 2 mangás enquadrados já planejados. Ah, é verdade. De fato, temos mesmo. Qual que recadinho que você achava que era? Não, eu não tinha a mínima ideia. Eu não tinha a mínima ideia do que você queria falar. É que a gente já fez o planejamento dos próximos 12... 3, 4 meses. 12 dos meses. programas, sei lá. Uhum. E a gente já tem 2 enquadrados, então, nesse período. E a gente sempre costuma avisar as pessoas com antecedência para elas irem se preparando. E eu acho válido a gente avisá-los aqui, não? Validíssimo. Os mangás que a gente vai fazer, mangá enquadrados, são... Eu não lembro mais, cara. Tá abrindo aqui, eu achei que ia abrir antes, mas não abriu. O primeiro, o mais próximo de nós, que ainda vai demorar um tempinho, mas é mais próximo de nós, será Uzumaki. É verdade. Uzumaki, vamos fazer um mangá enquadrado. E o outro, esse é um que a gente promete há 1000 anos. Sim, a gente está devendo e a gente vai fazer em várias partes. Então, a gente vai falar primeiro do começo da primeira parte de Kokou no Hito, The Climber, parte 1. Esse vai ser o nome do mangá enquadrado. Maravilha, cara. Maravilha. Legal. Vão se preparando. Porque acho que vocês têm que ler com antecedência. E também quem começar não vai, parar, né? O pessoal começa a ler The Climber, vai empolgado até o final, né? Sem dúvida. Mas é porque como a gente quer falar de bastante coisa de The Climber, a gente vai contar por partes. Beleza, cara. Ok. Tá falado, então. Beleza. Então, o Slowpoke Report, a sessão onde a gente fala de coisas que não tem nada a ver com o programa, que estão atrasadas, estão tudo aí, qualquer outra coisa. Começando aqui, o e-mail de Rafael Valente, ele disse que ele é podcaster do Etimashidai e Legal. Prorrogação, e se oferece para participar de um possível segunda potência sobre The Binding of Isaac Rebirth. Tá jogando esse, Judeu? Eu lembro, um tempo atrás eu comentei que achei mais ou menos, mas com o tempo até que o jogo cresceu em mim, sabe? Eu gostei bastante, eu matei a mãe 2 vezes, algo que eu não tinha feito no The Binding of Isaac original. Eu tô gostando bastante até aqui, viu? Então você tá bem longe de terminar, hein? Claro. Falar que matar a mãe 2 vezes é a ponta do iceberg. Não é nada, eu sei que não é nada, mas já é mais já é uma experiência maior do que eu tive com The Binding of Isaac original. Certo. Então, eu faria uma segunda potência assim, cara. E você? Vamos ver, né? Vamos ver no futuro. Dá pra encaixar, dá pra tentar encaixar. Vamos dar uma olhada no calendário aqui. O Leonardo Fuita aqui na sessão Slowpoke Report ainda comenta que tá lendo Sengoku Yoko e achando bem legal. É ótimo, porque é bem legal mesmo, cara. Eu gosto. Preciso voltar a ler, eu dei uma pausa aí e preciso retornar. O Felipe da Paz já leu o Valente, que a gente postou a recomendação semana passada, e está entre suas tiras preferidas, perdendo só para Calvin Haroldo. Realmente, Calvin Haroldo não dá pra negociar muito, né? Não, nossa, eu gosto muito mesmo de Calvin Haroldo. Eu tenho uma coleção aqui bonitinha. Eu gosto muito. Eu tenho o Absolute Calvin Haroldo aqui. Ah, é? Mas qual é? É aquele gringo que é uma caixa com 3 volumes, com capa, aí sim. capa de camurça, com letras douradas. Melhor presente de Dia dos Namorados ever. Olha só, aí sim. Aí é vantagem. Ele diz que ele se identifica muito com o Valente, né, o personagem das tirinhas, e as referências nerds durante a leitura só melhoram a tirinha pra ele. Indo pros comentários e e-mails curtos do blog que a gente recebe aqui, tem o Lucas, que comenta ter achado que saíram mais animes do que mangás bons em 2014. Eu não vou perguntar o que você acha desse comentário, porque eu sei que você não acompanha muitos animes, mas eu só vou dizer que eu acho que esse ano foi fraquíssimo pros dois, viu? Olha a polêmica. Eu não sei porque eu não acompanhei mesmo. Olha, esse ano o melhor anime que eu acho que saiu foi Mushishi. E foi uma segunda temporada de um anime que era de, sei lá, 2008, 2009, alguma coisa assim, sabe? Então,
Nada demais. Ping Pong acabou sendo uma decepção. Não foi um ano muito bom pra ninguém, não. Beleza, fica polêmico. Eu não vou afirmar isso porque eu sempre acho que o anime é pior. Esse ano, pra compensar, eu já tô acompanhando várias coisas. Eu tô até aqui um pouco empolgado. Eu já estou acompanhando 100% mais do que do ano anterior. Eu tô acompanhando um anime. Você viu Death Parade? Death Parade. Vou acompanhar enquanto eu lembrar que eu tô acompanhando. Mas você... Achei bacaninha. É um bom primeiro episódio, né? Bacaninha, mas uma ideia... Lembra um pouco Sky High, o mangá? Pensei a mesma coisa. Tá ali. Japoneses e a morte, eles adoram essa relação. Ok. A Jessie diz que até esqueceu que a Nova Sampa anunciou Movie Love Unlimited e se pergunta se eles ao menos leem o que publicam. Cara, eu acho que deve ser aquela coisa, tipo, cara, olha, publica isso aqui que vai pegar uma galera, publica isso aqui e os caras pegam e lançam, sabe? Pois é, eu não sei como é que é o... Eu não sei como é que é o controle de qualidade, a seleção de mangás que a maioria das editoras faz. Se é só o pessoal que se reúne ali, sabe? Os próprios editores. É uma boa pergunta, Não sei. Eu sei que, obviamente, as decisões são pautadas em será que isso vai vender ou não, independente de ser bom ou não. Sim, com certeza. O Rafael dos Santos Tomás diz que o que mais marcou pra ele em 2014 foi o final de Naruto, sim. Ele até comenta... Assim, ó, podem me chamar de mulher de malandro, pois aquele capítulo final me fez perdoar todo o arco da Guerra Ninja. Pois então, porra, todo? Você é uma mulher de malandro mesmo, Rafael dos Santos Tomás, porque parece que o pessoal que tá lendo Bleach gosta, né? Não dá. Não dá. Dá pra você perdoar uma coisa ou outra. Tudo não dá, não, cara. Não. Ah, e ele também comenta aqui que o dono da banca onde ele mora coloca os mangás rentais junto com as Playboys. Tá manjando esse dono de banca aí, porque aqui em São Paulo tem alguns até que ainda colocam a contracapa, sabe, pra frente. Tá errado. Tá errado. E esse cara aí já manja, já coloca junto com as Playboys. Beleza. O Taka comenta que o que achou mais válido em 2014 foi a consolidação de vários formatos à venda no mercado, né? Ele diz que tem o formato do gibizinho, tem um formato mal menos qualidade, tem um formato de qualidade melhor e tal. Tem a edição de luxo, foi bem interessante isso mesmo. Ele também diz não gostar muito da atitude fria, entre aspas, que a Panini está tendo com seus consumidores, diferentemente da publicidade de aproximação com o leitor da JBC. Isso é verdade, né? A JBC... ela tenta ganhar na simpatia, enquanto a Panini lança um monte de título e fala assim, compra aí o que você quiser. Eu não sei o quão adianta ou não essa publicidade de aproximação, né? Porque às vezes a gente tem essa ideia de que o pessoal que manja de editoras não faz muita parte do consumidor final, mas às vezes também pode ser uma visão meio errada, né? É uma boa pergunta. Eu não sei como é que é o relacionamento de quem liga pra Panini, por exemplo. É que eu acho que a diferença é que a JBC ela tem um editor-chefe e ela tem uma empresa menorzinha. Enquanto a Panini eu sei que tem tipo um editor por mangá praticamente. Eu sei que o cara lá do Pipoque Nankin ele é editor de 1 ou 2 mangás, o outro cara do Pipoque Nankin também é de outros 2 mangás. Então quer dizer que é por mangá que funciona isso. É que nem a diferença entre você comprar no Mercadão Extra, assim, que tem 1000 coisas, e comprar no Mercadinho da Esquina, que você conhece o tiozinho lá, ele pergunta como vai a família, tudo bem, né? É até um pouco mais caro no Mercadinho da Esquina, mas... Você gosta do pessoal lá, né? Pode ser. Indo para os e-mails aqui, tem o Felipe da Paz, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Ele comenta assim, ó. Pra mim, esse ano foi melhor em lançamentos do que ano passado, com Vinland Saga, Lúcifer e Martelo, e o mangá que eu espero desde os meus 5 anos, Pokémon Adventure. Em questão de qualidade das edições, colocaria a New Pop na frente, seguida por JBC e Panini. É nessa ordem. Mas quanto a lançamentos, daria como empate técnico entre JBC e Panini. No aguardo, e ele comenta no final aqui, no aguardo de um Consertando Reborn ou Fairy Tail. Consertando Fairy Tail ia ser bem legal, cara, eu acho. Fairy Tail rolava. Reborn não, porque eu nunca vou ler, esquece. Não leia, não vale a pena só pra fazer um programa de uma piada. Mas eu queria, inclusive, que os fãs de Pokémon manifestassem sim, me explicassem que caralhos é ou Pokémon Adventures ou Pokémon Special. Qual dos dois é o certo? E por que tem essas porra desses dois nomes? Eu nunca entendi. Também sei, eu sei que eu li o... Eu li o que tá saindo agora. É o mesmo. Ah, tá. Eu sei que as pessoas se referem a eles com nomes diferentes, mas... Não, é porque eu acho que são 2 mangás. Será, cara? Eu não achei. O Special é outro, eu acho. Pokémon Special...
Eu procuro Pokémon Special e ele retorna Pokémon Adventures na Bulba. Acho que eu já descobri, ó. Pokémon Adventures, aí entre parênteses, Japanese, Pocket Monster Special. Quer dizer, no Japão é Special, no Ocidente é Adventures. Por quê? Eu não tenho a mínima ideia, então. Quem sabe alguém explica melhor pra gente. Se for isso, tá fácil. E pra finalizar aqui, e-mail do Leonardo Fuita, 22 anos, São Paulo, capital. Diz o seguinte: o final de Claymore tem um problema que é meio ok demais e tem um pouco de Deus Ex Machina. E tem uma parte muito melhor dentro do mangá que deixa o final meio meh. Ok, eu consigo acreditar nisso. Tem umas partes boas em Claymore e não sei se parece estar melhorando. Sobre estreias, acho que Boku no Hero Academia e Hinomaru Zumou são uma boa renovação da Jump. Eu tô achando bem legal o Boku no Hero, principalmente por eles terem já estabelecido um mundo, um protagonista e uma caralhada de personagens secundários interessante. Eu acho que tem muito potencial. Já entrando no que a gente falou de começo e tal, eu acho que tirando a parte do protagonista ser muito chatinho, todo o resto o autor de Boku no Hero fez certinho pro começo, sabe? Deu uma ideia geral do mundo e foi apresentando devagarzinho as coisas, sem muita pressa, deixando dicas no ar, sabe? Cria um personagemzinho estiloso lá no fundo, mas não mostra ele direito ainda. Tá no caminho. Eu também, eu achei um bom começo. Ele demorou um pouquinho pra eu começar a gostar do personagem principal e até agora eu não sei se eu gosto muito dele. Eu não gosto nem um pouco. Mas eu só não acho que é uma boa renovação, assim, de fato. É a mesma coisa de sempre, não é? É a mesma coisa de sempre com uma roupagem 2014. É uma renovagem no sentido, né? Saiu Naruto, entrou esse, né? Nesse sentido, tudo bem. Mas não é nenhum Assassination Classroom, por exemplo, que veio com uma temática bem diferente, uma comparação mais antiga da Death Note, alguma coisa do tipo. Sim. E eu também não tenho certeza que tem tanto potencial assim. Boku no Hero, ele tá muito bom, ele não vai ser cancelado, mas ainda tem um pouquinho de cheirinho de cancelamento pra mim nesse mangá. Eu não sei. Você tem essa sensação também? Tá faltando dar alguma coisa. Aquela coisa que você fala, pronto, ó, agora engrenou. Por enquanto ainda não engrenou. Não sei. Eu não sei o que é. É um feeling. É um feeling mesmo. E ele segue aqui falando já o Zumou, o Hinomaru Zumou. Eu sou da mesma opinião de Estranho e tenho gostado bastante também. Eu estou gostando bastante mesmo, eu acho que as pessoas deviam ler. Essa eu não li ainda, eu tenho que ler mesmo. O ano não foi tão bom de mangás, mas acho que foi muito melhor em questão de animes, ó, afirmou aqui o Leonardo Fuita. Já são dois. Tudo bem. E sobre Parasite, que a gente acabou comentando na última letra de e-mails, não sei como é o mangá, mas posso garantir que o anime está extremamente interessante até o momento, episódio 13, e tem sido a melhor coisa da última temporada. Eu acompanhei alguns episódios de Parasite e até onde ele estava mesmo melhor que o mangá, mas isso não quer dizer muita coisa, pra falar a verdade. Porque o mangá é meio... Você já leu Parasite? Não li. Você já comentou que você achou meio... Eu não gosto muito desse autor. E a arte dele é muito ruim, sabe? Sabe, anime normalmente dá uma piorada na arte do mangá, né? Nesse caso é o oposto, os caras deram uma renovada no cara. A galera já te odiou porque você falou mal de Historier. De Historier, já teve alguém falando... É verdade, não lembro nem quem falou mal de mim, mas eu não acho muito bom mesmo, cara. Terminando aqui então o podcast. Olha, eu tenho assistido muito filme ultimamente, viu? Tá bastante filme? Tem uma quantidade até que razoável. Eu tô tentando pegar aqueles clássicos que todo mundo fala que viu e nunca viu, né? A gente sempre comenta. Já viu o Cidadão Kane? Não, ainda não. Tô tentando pegar vários do Scorsese, que eu nunca cheguei a ver. Vi Raging Bull, gostei. Não gostei muito, mas gostei. E assisti Goodfellas dele também. Esse eu gostei muito. É legal, eu gosto de Goodfellas. Filmaço pra mim. Lembrou muito pra mim, obviamente é antes, né, mas lembrou pra mim The Wolf of Wall Street, né? É quase o mesmo filme, só que com gangsters. É da mesma trilogia espiritual, né? Eu tô numa jornada aí de acompanhar 365 obras ao longo do ano, seja uma temporada de série, seja um livro, seja um mangá, algum volume, qualquer coisa. Por enquanto estou mantendo o número de dias igual ao número de coisas que eu acompanhei. Então provavelmente vou pegar vários filmes aí pra eu... Porque filme é um dos mais rápidos pra se acompanhar. Sim. Nossa, você vai querer viver, tipo, uma temporada inteira só vai contar como um dia? Mas é porque a temporada eu não vejo num dia só, né? A temporada eu tô vendo acompanhando, eu não tô começando nada novo, sabe? Eu tô só pegando as coisas que eu já acompanho
Mas, tipo, E quando eu terminar ela, vai contar como um. Vai contar como. Então, nossa, cara. Boa sorte, cara. Boa sorte. Vamos ver, né? E, sei lá, você pode roubar também um pouco, né? Um one shot assim conta como um, né? Não sou safado desse jeito. Mas, por exemplo, se são mangás que eu já acompanho, mas ainda assim eu li a quantidade de capítulos igual a um volume, eu contei. Porque tinha 2 volumes de Diano Ace que eu tava atrasado, eu li 2 volumes, eu contei 2 volumes. Ah, mas 2 volumes conta como um, por exemplo? Não, 2 volumes. Cada volume é um volume. É um. Ah, não, então é safado mesmo. Não, então. cada volume é um. Não, uma série tinha que ser uma série. Não, mas é um produto encadernado fechado. Um produto. Tá? Ah, tá, tô entendendo. Série você compra o box da temporada. Não, mas série você pode então contar como uma temporada, né? Cada um. Então, é uma temporada, né? A série. Conta uma temporada da série inteira. Tá ok, tá. Faz um pouco sentido. Mas, não, enfim, vamos ver se eu consigo. Eu consigo. Recomendação da semana, Judeu, é minha. É sua, sim. E eu não vou recomendar nada que tenha um começo incrível, um começo bom, porque na verdade eu vou recomendar uma coletânea de histórias. A gente já falou, inclusive você citou o autor aqui, uma obra do autor aqui, que é o Junji Ito. Ah, sim. E eu vou recomendar o último encadernado de contos dele, chamado Ma no Kakera. A tradução seria Fragmentos do Horror, Fragmentos do Demônio, Fragmentos do Mal, alguma coisa assim. Que são várias histórias curtas, que é uma coisa clássica do Junji Ito. Quem conhece a mangagrafia dele sabe que ele tem muito disso, sabe? Coletâneas de histórias diversas. E nem sempre tem um grande tema envolvido, sabe? Alguns encadernados dele tem, tipo, esse livro todo aqui, o Mimi no Kaidan. É um livro todo com personagens cujo nome é Mimi. Mas tem outros que não tem nada a ver, sabe? Tipo Yami no Koe, que é o Gritos na Escuridão, Gritos das Sombras. Tipo, não tem nada. É só um monte de histórias. E Mano Kakera também. Por que eu tô recomendando? Assim, as histórias de forma geral são ok, são bacaninhas, são Junji Ito style. Se você gosta do Junji Ito, você vai gostar por natureza. Mas estou recomendando principalmente por causa de uma das histórias chamado Lingering Farewell. É tipo adeus pesaroso, não sei qual é a tradução. Lingering. Lingering é que continua, né? Então é adeus contínuo, não fica muito sonoro, mas é isso. Não sei, mas é uma história do Junji Ito que eu achava que o Junji Ito não era fazer uma história assim tão interessante e tocante desse jeito, sabe? Porque ele vai além na verdade ele nem tem terror na história, nem tem horror, que é o horror, na verdade, não é nem terror. O mais horror psicológico. Não é nem horror, não é nem psicológico, é só uma história fechada que ela é um pouco triste, ela é um pouco psicológico, um pouco depressivo. É uma coisa que, assim, eu não achei que o Junji Ito fazia e depois que eu terminei de ler, eu falei assim, não só o Junji Ito faria uma história assim também. E é difícil falar sobre a história sem dar um spoiler, porque é uma história curta, mas... Sim. Vão mirando nesse Lingering Farewell. Lê os outros, as outras é uma coletânea divertida, mantém você entretido. Agora eu vou direto pro Lingering Farewell. Tem algumas histórias que são bem... Você fala, caralho, que história meio doida. Que é o normal do Junji Ito. Mas o foco é essa Lingering Farewell. Leiam esse Lingering Farewell, que eu acho muito legal. Curioso, é de 2013, né, essa coletânea? A coletânea... Começou a sair o mangá em 2013, a coletânea foi lançada no finalzinho de 2014 e já vai sair nos Estados Unidos, então... Então, que legal. Então, eu sempre tive curiosidade, porque eu acho que eu nunca li nada muito recente do Junji Ito. Ele tem alguma pegada mais diferente hoje em dia? É a mesma coisa. Mesmo Junji Ito de Uzumaki há 15 anos atrás. O mesmo cara, é exatamente o mesmo estilão, mesmo estilo história, lenda urbana e tal. É porque eu acho realmente que... Eu gostei dessa história, claro, ela não é tipo, nossa, 10 de 10, não é hotel, sabe? Não vão mirando em hotel. Vão mirando que tipo é uma história que você fala, poxa, olha, o Junji Ito consegue fazer um negócio assim, que interessante. Mirem nisso, e as outras histórias são legais também, mas o foco é essa. E Mano Kakera, então, é a recomendação. Mano Kakera, leiam mais Junji Ito, fica a recomendação. Não é difícil recomendar porque ele não é tipo 10 de 10, mas ele é legal, sim. É um bom passatempo você ler as coletâneas dele. Eu lembro foi uma virada de ano que eu tava na praia. E aí eu fiquei vários dias lá e tinha dia que tava chovendo, não dava pra você fazer nada. Eu peguei lá, tava no celular um monte de história, li várias coletâneas dele nessa virada. Foi bem proveitoso.
Então, Maravilha, então. leiam mais coisas do Jiu-Jitsu. E Fica essa e recomendação leiam também. Mano Kakera. Só falta ser dito então até semana que vem agora. Até semana que vem. Até será.